boa noite a todos, a quem chegou agora. A gente está aqui na tenda, né? No Cine Tela Brasil. Agora aqui tem uma pessoa para me corrigir aqui que se eu falar algo errado vai me complicar. A gente está numa palestra de encerramento da oficina Tela Brasil, né? São vários projetos que convergem para essa tela, né? Para essa tenda, para essa tela também, obviamente. E hoje a gente tem o prazer aqui de estar em São Roque, interior do estado de São Paulo. A gente tem o prazer de receber aqui o ator, o dramaturgo, autor também, o Juca de Oliveira. Bom, o que foi... Logo que me convidaram, quando veio junto de São Roque, eu falei, bom, claro que eu tenho que ir. Eu tenho que ir não porque fosse uma obrigação, mas é uma necessidade da minha própria alma. Afinal de contas, eu nasci aqui, adoro, só tenho grandes amigos aqui e tenho um prazer enorme estar com vocês e não sei de que forma eu poderia ajudar mais ainda. Eu gostaria que vocês... Tá, eu acho assim, a gente preparou todo mundo aqui para fazer perguntas para você. Eu posso até abrir a primeira pergunta a respeito de São Roque mesmo. Eu até vi uma entrevista que você falou que não gosta muito do passado e que tem que pensar sempre no futuro, né? Mas eu falei, então não posso perguntar isso ou posso? Mas acho que eu devo perguntar porque os jovens aqui, muitos aqui, inclusive tem um aqui que quer que o objetivo da vida é ganhar o Oscar. A gente tem, todos eles aqui estão vivendo, a grande maioria está vivendo aquela fase de 16, 17 anos, onde são feitas as escolhas da vida, né? E você passou por esse processo, foi para São Paulo, fez sua carreira, então eu acho que é legal você falar a sua trajetória, né? Para esses jovens que estão tão cheios de vontade aqui. Eu estava até conversando, dando uma entrevista há pouco, para a nossa emissora aqui de São Roque, e houve exatamente essa pergunta. De repente apareceu na minha vida, em Mairinque, o professor Alfredo Bertolini, que era um velho intelectual, maravilhoso, simpático, gentil, delicado, e me convidou para fazer uma peça de teatro. E eu estava em São Roque, no colégio, eu trabalhava com meu pai, que transportava as coisas, porque nós tínhamos uma pequena padaria lá na época, e falei, tá bom, então vamos fazer. E montamos uma peça chamada Cala a Boca e Teovina, que acabou sendo, segundo eles, um grande sucesso. A gente nunca sabe se a gente fez sucesso, a gente sempre acha que fez, mas só o público é que pode determinar. O fato é que essa foi a primeira apresentação da minha vida em teatro. Mais tarde, bem mais tarde, quando eu já estava em São Paulo, quando eu já tinha prestado o meu serviço militar em São Vicente, não sabendo muito bem o que fazia, se fazia engenharia, medicina ou advocacia, um amigo meu, um lituano maravilhoso, Aldo Slikta, trabalhava comigo no Banco Itaú, nós éramos bancários na época, sugeriu que fizesse um teste vocacional no IDORT, Instituto de Organização Racional do Trabalho, para determinar exatamente aquilo que eu fazia, o que eu faria, porque eu estava entre a advocacia, engenharia e medicina, né? Fiz o teste disse que eu deveria fazer direito e que eu deveria, surpreendentemente, também fazer teatro. E como eu não tinha nenhuma experiência de teatro, a não ser a paixão que eu tinha por assistir teatro, eu acabei um belo dia descobrindo no jornal um aviso, um anúncio, grupo dos jovens precisa de ator, né? Aí eu falei, bom, já que eu cumpri tudo o que determinou o teste vocacional, entrei para a Faculdade de Direito, para a USP, para as Arcadas, li os livros que eles indicaram, agora só está faltando o teatro, então eu vou atrás dessa parte. Fiz um teste
acabei passando e fizemos um espetáculo que se chamava Devoção à Cruz. Era em vários colégios de São Paulo e também do interior, São Vicente. E lá eu conheci duas pessoas muito importantes na minha vida. Uma, Cândida Teixeira, que eu soube, era professora da Escola Dramática. E a outra, Nilcedes Brito, que se tornou uma enorme amiga minha, que é Glória Menezes, né? Ela se chamava Nilcedes Brito, ela já tinha feito a Escola Dramática, mas não representava, né? Não representava profissionalmente. Quando eu soube que havia escola, acabei fazendo o teste vocacional, fui para a escola e acabei me formando no teatro. Tive que, claro, cancelar, eu tive que trancar minha matrícula na USP, porque eu entrava na faculdade às 7 horas da manhã, saía meio-dia, entrava no Banco Itaú ao meio-dia, entrava na escola, ao meio-dia eu entrava. Saía às 6, às 7 eu entrava na Escola de Dramática e saía à meia-noite. Chegou um momento que eu não dava mais para conciliar. Tive que trancar alguma coisa e tranquei Direito, que foi o grande desgosto da minha família, sobretudo meu pai, né? Imagine um filho que está com a carreira toda engatilhada, Direito na USP, de repente ele abandona para ser ator de teatro, que na época era o pior que havia, né? Nós éramos apenas prostitutas o que é do pior do termo homossexual. Mas acabei fazendo, acabou dando relativamente certo. A gente sempre acha que deu razoavelmente certo, mas aí reconciliei com meu pai por duas razões. Uma, que ele acabou assistindo algumas peças minhas, e outra porque a USP acabou homenageando ex-alunos. E aí, essa homenagem ele recebeu no céu. Uma outra? Vamos abrir aqui, então. Desculpe, mas eu estou nervosíssimo, não sei porquê. Acho que eu isso Está em casa. Opa. Oi, Juca. Beber um pouco da água do Juca. Aqui. Aqui como ator, né? Oi, hello, how are you? Então, como ator que sou, né? Você, além de ator, navega por outros mares, né? Televisão, cinema, teatro, ainda escreve. Ela falou que assim, não pode escolher um filho, né, que é um filme, né? Eu sou apaixonado pelo teatro. Você, dessas linguagens, qual é a tua preferida? Olha, eu gosto de tudo, né? Eu gosto de televisão, gosto de cinema, gosto de teatro, gosto de escrever teatro, mas há uma coisa muito interessante, que quando nós estivemos num Congresso Nacional dos Atores em Nova York, depois em Amsterdã, eu era presidente do Sindicato dos Atores, e enfim, a base teórica de todo o trabalho da Federação Internacional dos Atores, cuja sede é na França, cita no seu primeiro parágrafo o seguinte: o teatro é a pátria do ator, né? E aí eu fui descobrindo ao longo do tempo que realmente é um pouco isso. Por quê? Você pode inclusive analisar a história dos grandes atores de cinema, tanto dos Estados Unidos como de toda a Europa, e você veja que os grandes atores sempre voltam ao teatro, né? Nesse momento mesmo estava fazendo A Moto Cassino Viajante, aquele famoso ator cujo nome eu vou esquecer, que fez o Capote, né? Truman Capote, aquele ator loiro, maravilhoso, está nesse momento em cartaz em Nova York. Por quê? Porque é no teatro que você afina os seus instrumentos expressivos. E é no teatro que você tem oportunidade de analisar profundamente a personagem que você
vai fazer, um aspecto que você não supunha que tivesse dentro de você. Porque nós temos dentro de nós a negação de nós mesmos. Então você tem que mergulhar dentro de você, encontrar alguma coisa parecida com aquela personagem, acocorada lá num canto da sua alma, uma pessoa profundamente egoísta, maldosa, né? Irracional, mas que é você também, que não tem nada a ver com você, mas que você precisa ter esse afeto, você precisa se apaixonar por ela para que você a represente. E às vezes ela é completamente diferente de você. Essa oportunidade para você descobrir essas várias criaturas que você tem dentro da sua alma, você só consegue no teatro. E é incrível, porque quando você faz bastante teatro, eu, por exemplo, tive a oportunidade de ficar 17 anos sem fazer televisão. Eu fiz muita televisão, fiz sucesso, de repente eu saí, fui para o teatro e fiquei 17 anos sem fazer televisão. Quando eu voltei para a televisão, foi surpreendente. Por que foi surpreendente? Porque eu tinha um monte de personagens para fazer. Então qualquer coisa que me dessem, eu já tinha muito mastigado, aprofundado, porque era uma espécie de manancial, né? Um relatório interminável das personagens que você cria. Essa é a razão pela qual o teatro é importante. E essa é a razão pela qual a maioria dos atores, mesmo fazendo teatro e televisão, fazendo teatro e cinema, televisão e cinema, devem fazer teatro, evidentemente. Boa noite, Juca. Prazer estar aqui. Prazer, Laís, aqui. Muito bom ver vocês. E eu gostaria de saber, Juca, qual é o seu processo de criação quando você escreve seus textos? E uma outra questão é como contracenar com o Bebê Ferreira, né? Que é aquela coisa maravilhosa. Conta um pouquinho disso pra gente, por favor. Bom, eu vou começar pelo processo de criação do teatro, né? Da dramaturgia. A coisa começou assim, em 1958, eu fazia a escola de arte dramática, mas nós estudávamos alucinantemente. Nós entrávamos na escola e não saíamos nunca. E sábados e domingos, nós abrimos a escola, o doutor Alfredo Mesquita me deu a chave da escola, de tanto que eu amava a escola, e eu às 9 horas da manhã abria a escola, 9 horas da manhã de domingo, de sábado, e nós tínhamos uma série de matérias que não faziam parte do currículo da escola de arte dramática. Como nós tínhamos uma escola francesa, nós passamos a estudar Stanislavski, que é uma interpretação mais intuitiva, mais subjetiva, mais psicológica. Mas nós é que começamos a destrinchar. E numa dessas, a gente conseguiu fazer um seminário dentro da escola, no sábado e domingo, de dramaturgia. E esse seminário foi orientado pelo Augusto Boal, que tinha acabado de vir dos Estados Unidos, onde tinha feito um curso de dramaturgia importantíssimo, né? E que tinha acabado de aplicar o seminário de dramaturgia do Arena, e acabou aplicando para nós na Escola de Dramática. E eu acabei, então, evidentemente, fazendo esse curso, e foi através do Boal que eu tive contato com a primeira técnica de função dramática, porque o Boal tinha estudado profundamente, né, na escola, numa escola da Califórnia, ele tinha estudado profundamente a técnica de construção. Então, a primeira coisa que ele nos trouxe foi uma relação de livros sobre construção dramática, playwriting, né, como escrever teatro. E o Dr. Alfredo Mesquita mandou importar esses livros da Europa, dos... e nós passamos então a consultar esses livros, não é? E desde então eu descobri que a técnica é importante, né? Você tem que estudar a sua matéria, assim como você estuda piano, a técnica para você chegar a um aperfeiçoamento é importante que você conheça
desde Aristóteles, né, porque Aristóteles já discute a construção dramática, até os mais importantes roteiristas de cinema, que hoje escrevem profusamente e profundamente para o cinema, e a técnica é exatamente a mesma. Antigamente nós tínhamos apenas playwriting, como escrever teatro. Depois, quando veio a grande dramaturgia cinematográfica do screenwriter, aí nós tivemos milhares e milhares de livros fantásticos. Então, eu estudo muito, eu leio muito e procuro, enfim, procuro me apaixonar por aquilo que eu vou fazer. Eu procuro, de um modo geral, escrever sobre coisas que me tocam e coisas que me incomodam, né? Sobretudo com coisas que me chateiam. As últimas, grande parte da minha peça, das peças, é sobre problema ético, problema de político, o caráter dos nossos políticos, e hoje, por exemplo, com o Carlinhos Cachoeira, nós temos aí um material inesgotável à disposição, não é? Esse é do ponto de vista da dramaturgia. O negócio da Bibi Ferreira é que a Bibi Ferreira, ela é, sem dúvida nenhuma, a maior expressão da arte brasileira, né? Ela é um triunfo. Ela é uma excepcional atriz, uma excepcional cantora, uma excepcional bailarina, uma mulher cultíssima e uma mulher inteligentíssima. Então, por quem viu Gota d'Água, por exemplo, no teatro, provavelmente deve ter visto uma das maiores interpretações de toda a história, pelo menos uma interpretação tão chocante como era a interpretação da Bibi Ferreira. E o grande problema da Bibi Ferreira é que eu acho que o fenômeno Bibi Ferreira provavelmente não se repetirá tão facilmente. É muito raro você encontrar tudo junto. Agora, por exemplo, nesse momento ela está cantando, ela está fazendo in concert, ela tem 90 anos confessos. Confessos, né? Há quem diga que ela tenha mais. E ela está cantando ópera, está cantando Piaf. Eu vou muito ao teatro, eu adoro ir ao teatro, mas para mim é onde eu vou encontrar os atores. Eu adoro ir ao teatro, só saca, olha só uma pessoa nova, ou então não, né? Aquela pessoa que eu tinha eventualmente visto na TV, puxa vida, ver pessoalmente é outro ar, né? Você escuta o tom de voz da pessoa. Aliás, a sua voz aqui quase que não precisa de microfone. Já é natural a sua projeção. Mas o teatro realmente, ele é a fonte, eu acho que querendo trabalhar com audiovisual, trabalhar com cinema, assim, ir ao teatro, ler textos de teatro, entender a estrutura de dramaturgia, entender os atores, conhecer os atores em cena, ao vivo. Para quem quer fazer cinema, tem que conhecer o teatro, sem dúvida nenhuma, também para o cinema, não só para o ator, mas para o diretor, para os técnicos, entender como se faz teatro, é também uma escola muito importante. Você falou a propósito do diretor, e eu estava jantando com a Dora Kramer, você conhece, Dora Kramer, essa colunista do Estadão, excepcional, mora em Brasília, e ela, nessa reunião que nós estávamos, ela falou assim, eu quero escrever, o que eu faço para escrever? Eu falei, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar. E aí, de repente, eu lembrei, agora eu vou esquecer o nome. Como é que é o nome do roteirista oh, meu Deus do céu, um filme policial do Tropa de Elite. O Braulio Mantovani. O Braulio Mantovani deu um monte de entrevistas, uma delas perguntaram sobre o processo de criação. Ah, é? E ele disse uma coisa fantástica, ele disse, qual a coisa que te inspira? Você fala tanto em técnica, em teoria. Ele falou, tem uma coisa que me acompanha
brutalmente, que é Edgar Allan Poe. Eu falei, como assim? É a filosofia da criação, né? É absolutamente genial, porque é uma técnica de construção dramática de como ele escreveu o Corvo. É um negócio absolutamente genial para quem escreve ler aquilo. Tanto é que eu, inclusive, estou mandando para a Dora Camerê esse negócio do Allan Poe. Aliás, você tem o Corvo agora sendo lançado, não é? Hein? Hoje, né? Quando eu vi o que eu lembrei dessa história. Então ele escreve para teatro também. Ele escreve para teatro, ele é maravilhoso. Ele é um... Nossa, é um açougue, né? Eu dirigi uma peça dele no ano passado. Ah, você dirigiu uma peça dele no ano passado. E se você dirigiu uma peça dele, você é uma ótima diretora. Né? Porque ele é... Hoje ele está lá, né? Juca, eu sou Cláudia Molgadoro, eu sou professora, formadora audiovisual de professores, historiadora. E é um prazer estar aqui novamente, porque eu já dei o workshop aqui, amanhã teremos outro workshop. Eu queria entender aqui, quantos professores estão aqui? Alguns professores. Muito bom. Eu queria fazer um comentário, se você quiser comentar também. Eu dou aula na USP de Cultura Brasileira e eu percebo em jovens de 20 e poucos anos uma certa inveja de quem viveu os anos 50 e 60 no Brasil, né? Então, a minha filha fala, nasci na época errada, né? Eu queria ter atuado no Teatro de Arena. E assim, a minha avaliação é que, e há uma nostalgia até de quem é da nossa geração, de falar assim, não há hoje músicos como Edu Lobo, como Tom Jobim, como Chico Buarque, Caetano e tal, e a minha avaliação é que as pessoas não faziam uma única coisa, era uma efervescência cultural nesse período. O Brasil estava brotando para projetos do Brasil e a cultura entrava nisso, né? Todo mundo, inclusive, opinava sobre a educação, porque era realmente um grande projeto, e você via assim, quem fazia teatro também fazia música, quem frequentava-se, trocava-se, né? E eu acho que o período que nós entramos depois, que eu considero muito nocivo, claro, embora tenha tido muita resistência, período ditatorial, primou pela especialização, pela tecnização, né? Então hoje você vê poucas pessoas pensando de forma mais holística. E eu faço uma ligação disso com aquilo que a Laís falou um pouco antes de você chegar, que ela viu que ela ia ser boa diretora se ela falasse, se ela fosse ela mesma. E a pergunta que foi feita para os jovens, assim, o que eu vou fazer, né? E eu acho que a gente está num tempo de muita tecnologia, né? Muito reflexo e pouca reflexão. E eu acho, você está comentando que você, a Laís falando que vai ao teatro, quer dizer, essas matrizes todas, e tem um livro que eu gosto muito, uma fala do Renato Janine Ribeiro, que fala que o Fellini não via filmes, ele se inspirava na música. Eu queria saber se você tem esse olhar para a arte como um todo, né? E assim, eu acho que a gente também não pode ser saudosista, porque hoje existe algumas vantagens muito grandes, só que a gente não pode perder essa riqueza passada também, né? A gente não pode perder habilidades. Está se perdendo a habilidade de ler, por exemplo, né? Que eu não acho bom. Todo mundo fala, mas o computador também é muito bom. Também é muito bom. Não precisa deixar de ler porque tem computador. Agora, eu entendo que hoje existe uma coisa muito legal, que é a expressão pelo audiovisual. E é essa a ideia dessas oficinas, né? Que as pessoas possam manejar, que é uma coisa nova, que antes era muito difícil. Fazer cinema, né? Fazer audiovisual, eu dizer o que eu penso pelo audiovisual é uma coisa hoje muito mais possível. Só que eu também acho que também às vezes um certo engano. Vou virar cineasta porque eu tenho uma câmera. O que eu vou dizer, né? Se
Se eu não me conhecer e não olhar para o mundo e não estudar, não tiver humildade de aprender sempre, eu vou ter um instrumento para me expressar, mas não vou saber o que expressar. Ou dizer algo de importante nesse mundo, né? Então eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê hoje essa juventude. Você dirige atores jovens, tem contato, e como é que você vê isso, sem saudosismo, mas como é que você vê essa arte como um todo se expressando em você, inspirando você? Eu acredito que, eu acho que o mundo mudou. Nós estamos num processo de enorme transformação, né? Eu acho que nada será igual. E as transformações, elas são e serão muito profundas, eu acho, né? Acho que mais do que nós imaginamos. Hoje mesmo, quer dizer, é tudo tão... Eu acho que nós, os mais... Aqueles que estão um pouco de saída, eles estão de saída, né? Nós, os mais velhos, nós temos uma percepção do conjunto justamente por aquilo que você dizia, que nós participávamos do processo cultural inteiro. O Arena fazia, por exemplo, teatro em sindicato, teatro em circo. Nós fazíamos movimento junto com os lavradores, né? Éramos todos do Partido Comunista. Então, nós estávamos ligados politicamente, queríamos uma mudança da sociedade, que o homem... Né? Todos nós queríamos isso. O fato de nós termos vivido isso, eu acho que a gente tem um pouco mais a percepção da mudança. Hoje, por exemplo, os jornais, logo de manhã, nos surpreenderam com a crise, né, da Europa, o problema 20% de queda no emprego no Brasil é muito alto, 20% é muito alto, né? A inadimplência é muito alta, o problema da França agora, o problema da Europa em si, mas a impossibilidade do contato entre a Merkel e o novo presidente é chocantemente assustador para nós. Então eu acho que vai mudar. Eu tenho a sensação, eu moro numa fazenda há 40 anos, vivo muito em contato com as coisas, com os bichos, com a água, eu tenho a impressão, para mim fica muito claro, que nós não temos energia para tudo isso que nós, né? Outro dia eu estava lendo, por exemplo, que apenas para nós mantermos o nível do Google nos 2 próximos anos, nós precisaríamos de 12 usinas de 10 megawatts, o que é uma coisa que você não vai conseguir. Então eu acho que quando você fala que o artista tem que pensar, o artista tem que pensar, e exatamente como você diz, como é que ele se vê nesse mundo? Como é que nós vamos nos mexer agora? Como é que vai ser? Né? Porque as pessoas não veem muito, mas eu sinto muito proximamente de mim uma mudança muito radical, né? O audiovisual é um exemplo. Meu Deus do céu, muda tudo, no dia seguinte é tudo diferente, né? A tecnologia avança profundamente, mas se exaurem, né, os recursos para que essa tecnologia avance. O artista é muito bom porque o artista é um mediador, né, entre a fantasia e a realidade. Nós é que podemos colocar um pouco de ordem na cabeça daqueles que estão totalmente enlouquecidos, né? O artista tem essa capacidade com a sua obra, né? O Vargas Llosa escreveu outro dia um negócio tão absolutamente genial. Ele disse que o romance interessa, você lê e você acompanha, justamente porque ele media essa contradição interna, né, entre o que você é e o que você gostaria de ser. Então ele fala uma coisa que é verdadeira. Ele disse que todas as pessoas gostariam
de ser mais bonitos, mais altos, mais fortes, mais ricos, ter uma namorada infinitamente mais bonita, uma casa muito mais confortável, uma comida muito mais gostosa, né? Um emprego muito melhor, todos. Por que as pessoas não enlouquecem? Porque o romance é que faz a mediação entre esta fantasia e a realidade. Porque quando você vê a criatura que você gostaria de ser, fazendo a trajetória na sua frente, ganhando ou perdendo, você fala, sou eu, né? A arte é linda justamente por isso, né? Porque ela nos reconcilia com a vida. E por isso que nós precisamos muito de vocês, jovens, artistas, né? Jovens criadores, para criarem essa realidade que provavelmente há de ser um pouco diferente da minha. Esse audiovisual, por exemplo, deve ter um componente afetivo, emocional, insuspeitado para mim, né? Para mim fica um pouco técnica, mas claro que tem alguma coisa de humano e emocional que vai nos enlouquecer muito proximamente, não é verdade? Então eu acho que a gente tem que olhar muito para isso, e nós estamos num momento de grande mutação e nós temos responsabilidade, sobretudo nós que atuamos com cultura, nós temos essa responsabilidade. Como diz o Vargas Llosa, nós vamos mediar a fantasia e a realidade, daquele que queria ser mais bonito, mais alto, mais forte. Deixa eu só confirmar o tempo que nós temos aqui para a exibição. Alguém sabe? 3. Oi? 3 minutos. 3 a 5 minutos, tá. Então, vamos lá. Aqui temos uma... Boa noite, Ju. Boa noite a vocês. Então, eu só queria ressalvar aqui uma coisa muito importante, porque eu, no início da década de 70, eu comecei a fazer o antigo ginásio. Né? O antigo ginásio, acho que melhorou agora. Mais longe, acho. Então, eu fui fazer, e na... Fazer o quê? Ginásio, que hoje é o ensino fundamental, de 6º ano a 9º ano. E a aula, a matéria arte, que eu sou formada, ela era dividida em 3, que era a música, eu tinha um excelente professor, artes dramática, com Antônio Januzelli, que hoje é diretor, não sei se vocês conhecem, e tinha desenho geométrico, o professor Francisco Fittipaldi, daquela família lá tradicional de São Paulo. Eu era de São Paulo, né? Então, era dado muita ênfase ao teatro. Nós íamos muito ao teatro. Hoje se perdeu isso aí. Então, quando tem uma apresentação aqui em São Roque, nós temos um pessoal pequeno número de pessoas que vêm assistir. Se eu for organizar uma excursão, que eu gosto muito de levar os alunos para sair de São Paulo, de São Roque, conhecer outras coisas, fica difícil, porque eles preferem ir ao Play Center e pagarem 2 vezes, 3 vezes, né? Aí dá o Play Center, ou Hop Harry, ou White, não sei o que lá, é um parque aquático que tem, do que pagar uma vez só. Porque eu acho que o teatro é muito caro. E assim, ao poder acessível, aquisitivo dos nossos alunos, eu acho muito caro. Mas, ao mesmo tempo, eles vão ao Play Center, passam um dia lá torrando no sol e aquelas aventuras terríveis, né? Então, eu não sei o que você sugeriria para nós, assim, já que o tempo está curto, em poucas palavras, para que nós possamos levar essa meninada ao teatro. Tem um rapaz aqui que é meu aluno, que é meu coração, o Aleph, e ele sabe quanto que eu luto por isso e o que eu poderia fazer como professora de arte e querendo introduzir esse pessoal no meio. Eu acho que uma boa medida, e eu estou colocando isso para mim também, é eu tentar entender a juventude, o que ela quer, qual é a posição dela nesse momento da sociedade, e procurar na minha obra tocá-la de alguma forma, né? Você veja, por exemplo, que aqueles que escrevem para a televisão estão profundamente antenados com isso, né? Eles estão analisando tecnicamente, com instrumentos
científicos, o contato e como que é este alvo, como é que esse alvo reage. Então eles estão fazendo esse estudo. A nós compete ver o que eles querem. Aí dentro do negócio do audiovisual, eles estão indo ao Play Center procurar o audiovisual, não é isso? Brincadeira no Play Center, né? O computador, não é isso? Está tudo lá. Então ele está indo lá para isso. E o audiovisual tem que apanhá-los. Como nós não podemos fazer o audiovisual, temos que colocar a nossa perplexidade para atraí-los. Não é verdade? E se provisoriamente... Eu tenho uma sensação, uma experiência que é a seguinte. Quando você prepara um espetáculo, um espetáculo que vem de dentro de você, ele diz respeito à tua alma. Os atores que participam estão verdadeiramente apaixonados pelo processo daquele trabalho, independentemente de quem sejam essas pessoas, elas atingirão o objetivo. Você pode pegar o protagonista da novela das 8, com a protagonista, eles podem fazer um espetáculo e as pessoas vão correr para ver o espetáculo porque eles são maravilhosos durante uma semana e depois eles não vão assistir mais. Ao passo que você pega um espetáculo, gosto de até citar o Antunes, aí pega meia dúzia de pessoas, faz o espetáculo e faz um dos maiores espetáculos do mundo, com pessoas rigorosamente desconhecidas, mas que mergulharam a tal ponto de produzir uma obra-prima. Então é sempre, outra vez, o trabalho. E depois outra, quantos meninos gostariam de fazer teatro, não é verdade? Uma experiência muito boa que eu sempre cito nas cidades do interior que eu viajo, que eu visito, e que realmente acaba dando bom resultado, é que os próprios estudantes, eles escrevam, de repente, a sua própria pecinha. Ao invés de fazer uma peça, entre eles discutem para fazer um esquete, escrevem, discutem entre eles, de repente um grupo pega uma pequena peça, monta, e aí todo mundo se interessa porque são eles que estão fazendo. Eu acho que isso é uma possibilidade muito grande, mas que não que a pessoa tenha que vir de lá para fazer, ou que você tenha que pegar um texto, mas que a gente faça as nossas coisas. São Roque é uma cidade cosmopolita, porque ela está grudada em São Paulo, e tem uma maravilha dela não ser tão... Ela não tem tanta... as mazelas de São Paulo. Então, existe uma necessidade intelectual de que essas pessoas que aqui estão se comuniquem. E pode se comunicar através de uma peça de teatro, e vai interessar os jovens, os meninos, claro, adorarão fazer. Inclusive tem até um Oscar aqui que vai participar. Não vai participar? Só completando, eu entendo a sua angústia, né, de como levar, né, assim, como explicar para os alunos, puxa, isso é interessante, esse investimento vale a pena na sua vida. Eu acho que o professor, falando aqui um pouco pela Cláudia Mogador, eu não sou educadora, tá? Ela é, eu não, mas eu sou mãe. E eu acho que, quando eu educo as minhas filhas, eu me preocupo muito com a alimentação delas. Eu quero que elas tenham uma alimentação balanceada, que elas comam fruta, que elas comam... que tenha carne, que tenha que comam verde, né? E que, enfim, que equilibre, porque eu sei que isso é importante para a mente delas, para o corpo delas. Eu acho que você também consumir arte, para mim é a mesma coisa. Eu acho que a função do professor, a função do coordenador pedagógico da escola tem que entender que o mundo das artes é você alimentar a mente dos alunos. Muitas vezes eu aprendi a comer mamão muito grande, porque eu parti do princípio que eu não gostava daquilo, não queria comer aquilo de jeito nenhum, eu achava feio, eu achava esquisito, eu achava que devia ser ruim. Primeira vez que eu coloquei na boca, que eu vi o doce que era, eu como todo dia mamão, né? Então assim, ó, a primeira experiência é muito importante. A primeira experiência, ela tem que ser prazerosa, tem que tomar cuidado também com a escolha. Qual é a primeira experiência
de ir ao teatro, a primeira vez que vai ao cinema, que filme vai ver, que peça vai ver. Aí tem que ser uma experiência positiva. O teatro seria uma comédia? Não sei, ou pode ser um drama, não sei, mas eu acho que preparar o aluno antes de ir, por que essa peça pode ser legal, olha, ou então descobrir que na sala tem gente que quer ser ator e falar, olha, sabia que os atores todos, eles começam no teatro, então inventar motivações para fazer que essa pessoa dê essa primeira mordida, sinta esse primeiro sabor. Eu acho que quando ela é bem introduzida, depois ela vai consumir isso com naturalidade, né? É difícil pra caramba, porque o Play Center aí não é o dinheiro que vai dizer, né? A pessoa paga mais porque prefere o Play Center. Só que para a vida dela, ela vai ser uma pessoa melhor se ela fizer um pequeno investimento na sua reflexão de vida, que é através do mundo das artes, né? Então eu acho que, olha, não desiste não, viu? Vale a pena. Só completar aqui uma coisinha, eu acho que professores têm que mergulhar também no mundo das artes. Imagino que você, como professora de arte, mas todos os professores têm que ler mais, mergulhar mais, porque aí eles passam isso da alma para a alma. Nós temos um pouquinho só de tempo, então pode fazer essa pergunta, depois nós vamos voltar as cadeiras rapidinho aqui para exibir, tá bom? Boa noite. Meu nome é Amanda, eu sou professora de teatro. Estou muito feliz, né, de participar dessa conversa, de escutar o Juca falando. Tem vários colegas que fazem teatro em São Roque também. Lutamos para que esse público jovem, o público de São Roque, assista às nossas peças, não só aquelas peças que tem um ator da Globo, né? Que nós também estamos aqui estudando, pesquisando para fazer essa comunicação dentro da nossa cidade. E aí, na verdade, eu queria fazer uma provocação para o Juca. Que é o seguinte, eu trabalho com teatro, teatro educação, né? Tem um grupo de teatro aqui numa escola municipal, e eu percebo muito que a questão do jogo teatral, ele é muito forte, né? Então, eu trabalhar improvisações e essas dinâmicas, eu crio espetáculos a partir disso e não a partir de um texto, né? Então, eu crio um roteiro, no caso, a partir dessas improvisações deles, dos temas que eles sugerem. Então, eu sinto que o teatro, ele caminha para uma imagem, né? Então, para a dinâmica, para o jogo, e não mais tanto para o texto. Você acha que agora seria essa linguagem do jovem, que também que é dinâmica, que é do audiovisual, que esse teatro mais jogo, mais imagem, é uma tendência no teatro atual? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos que enfrentar esse problema, né? Não concordo com você que tenhamos substituído a palavra, né? Porque a palavra, ela discute os temas infinitamente mais complexos, enquanto que o psicofísico, o psicodinâmico, ele é binário, entende? É sim, não, sim, não, sim, não. E há coisas que não se discute na base do sim, não, né? Da informação do computador. Então a literatura, ela vai voltar um pouco. Uma coisa que deve voltar muito rapidamente, para você que faz teatro, é o espetáculo ao vivo, né? A gente já começa a sentir algumas experiências nos Estados Unidos, na Europa, de que as pessoas têm uma necessidade do espetáculo ao vivo, né? Porque as pessoas vão ao teatro diferentemente do que vão ao cinema, do que vão à boate. Elas vão ao teatro, de uma forma muito parecida com a que vão há um tempo. Aliás, o teatro nasceu da religiosidade, nasceu no altar, não é? E o ator é aquele prestidigitador, aquele mago, aquele mágico, aquele sacerdote que faz essa mediação. E as pessoas que estão cada vez mais voltadas para o BlackBerry, para o computador, para o Facebook, elas estão
muito sozinhas. E agora se sente uma necessidade de um contato maior. E o contato vai se dar através do espetáculo ao vivo, do espetáculo com o mago presente, com o mágico presente. Hoje é, por exemplo, um aumento muito grande na Europa do espetáculo, da ópera. Ela começa a surgir agora. Anna Netrebko, se não consegue assistir de jeito nenhum, está tudo sold out, porque é a presença física do intérprete. Agora, concordo com você que a tecnologia tem que participar da sua experiência também, não é? Agora, você que trabalha com garotos, com meninos trabalhando, você tem, eu acho que seria uma coisa interessante de fazer, nós fizemos isso com muito bom resultado, é procurar entre eles qual é aquele que tem jeito para quê, né? Porque sempre tem um que escreve melhor, tem outro que pinta melhor, tem outro que dança melhor, enfim. E estimular que esse avance, né? Porque de repente você pode descobrir coisas inusitadas e surpreendentes. Mas parabéns pelo seu trabalho e desejo que você seja muito bem sucedida. Viu? E uma coisa que você não deve absolutamente ter em mente é nunca isso que você chamou de global. Essa é a grande... É o grande engodo, o grande engano é de você se entusiasmar pela popularidade e pelo conhecimento, né? Isso é uma bobagem. Você pode perder até a sua própria identidade, porque de repente só existe quando o outro te fala oi, e não é verdade. Cada um existe essencialmente, então isso não tem importância. Aliás, é preciso também ter muito cuidado ao ter contato com a popularidade excessiva, né? Precisa ter muito cuidado para que ela não te destrua. A gente tem que ser íntegro o tempo todo, né? Parabéns. Bom, gente, então vamos encerrar aqui. Você queria falar mais uma coisa? Vamos encerrar a nossa conversa. Já deu tempo, né? Com o Juca de Oliveira. O Juca de Oliveira vai ficar aqui, ele é nosso convidado para assistir os filmes. E após os filmes, ele vai fazer um breve comentário aqui sobre os filmes, ou um longo comentário, de acordo com... Então, vamos...